Olá, meus irmãos, boa tarde. Como é bom estar com vocês nesse momento e quero dizer para vocês sejam bem-vindos à live que nós vamos compartilhar coisas maravilhosas com os irmãos nesse momento. Eu sou o Márcio, atuo na Cristolândia em São Paulo e os nossos irmãos vão se apresentar neste momento. Olá, queridos irmãos, eu sou a Wilma e sou esposa do Márcio. Estou muito feliz de poder participar dessa live, podendo contar um pouco daquilo que Deus está fazendo. Fique conosco até o final, não saia, hein? Boa tarde, meus irmãos. Estou feliz de poder participar nesta live com vocês para falar mais sobre o chamado missionário radical e sobre a obra sendo feita com imigrantes venezuelanos. Olá, queridos, graças e paz. Eu sou a missionária Luísa. Estou aqui com meu esposo, ele vai se apresentar e nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre a nossa vocação, sobre o radical. E eu creio que vai ser bênção. Amém. Boa tarde a todos, aqui é o missionário Alexandre. Fico muito feliz de estar participando aqui dessa live maravilhosa e tenho certeza que você vai sair transformado, você vai sair tocado. Esse é o nosso desejo. Então, que Deus abençoe você, a sua família e todos que estão nos assistindo nesse momento. Nós estamos com você e que nós queremos falar do Radical Brasil. E o Radical Brasil é um programa das missões nacionais para jovens solteiros de 18 a 55 anos que desejam doar um ano da sua vida na obra missionária e que os campos de atuação a Cristolândia, o Viver e Refugiados. Você que deseja estar conosco, você que queira saber mais sobre o Radical, estejam conectados conosco nesse momento e nós vamos, nesse momento, bater um papo com todos os missionários que estão conectados conosco, a Wilma, o Alexandre, a Denise e a Luísa. E para começarmos, nós vamos falar diretamente com os missionários. Denise, qual o campo de atuação, Denise, que você está atuando como radical? Boa tarde, Márcio. Na atualidade, eu trabalho com imigrantes venezuelanos, aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo. O seu chamado missionário, minha irmã? Denise? Está nos ouvindo, Denise? Que você fale nesse momento, Denise, como é que foi o seu chamado missionário para que você pudesse fazer o Radical Brasil? Alexandre, você está nos ouvindo, Alexandre? Alexandre, compartilhe conosco, meu irmão, como é que foi o seu chamado missionário, o campo de atuação.
O meu chamado missionário, ele se deu por inúmeras participações de atividades evangelísticas que a Junta de Missões proporcionou para nós como igreja. Então, fico muito feliz por essas grande manifestação de amor que a Junta de Missões Nacional promove, juntamente com a igreja, como a Operação Jesus Transforma, e também atividades missionárias da minha igreja e de outras associações missionárias a qual me coloquei à disposição. Daí veio o despertamento missionário, num evento da Juventude Batista Meritiense, e ali foi algo maravilhoso, que Deus tocou meu coração, e decidi largar tudo e vir para o campo missionário. Fiz o Radical Brasil, me dediquei o máximo que eu pude, dei o meu melhor. Foi difícil no começo, mas graças a Deus, Deus me sustentou e continua me sustentando até hoje. E as experiências são inúmeras. Posso citar aqui, como, por exemplo, uma experiência que marcou a minha vida, foi justamente a experiência do projeto do próprio Viver, ao qual a gente atua nas escolas, nas comunidades, atuamos também com as famílias em vulnerabilidade social, e uma das experiências que nós tivemos que marcou foi a experiência do Jefferson, né? O Jefferson, ele é um aluno nosso do projeto, e essa experiência de relacionamento discipulador foi maravilhoso, porque ele conheceu o projeto, conheceu Jesus Cristo, ele começou a frequentar a igreja, abriu seu coração, fizemos o discipulado com ele, e dali ele se batizou, e depois ele foi inserido juntamente conosco nesse contexto de obra missionária. Então, as experiências são inúmeras, maravilhosas. A experiência do Radical Brasil também em 2013 foi maravilhosa, e eu só louvo a Deus por essa grande alegria. Luísa, compartilhe conosco nesse momento, Luísa, como foi o seu chamado missionário, minha irmã? Graças a paz, queridos. É muito importante, né? É muito importante e foi muito especial eu conhecer esse projeto tão maravilhoso que é o Radical. Se hoje eu estou aqui atuando no Movimento Viver, foi pelo Radical, por ter conhecido o Radical. Eu conheci o Radical em 2011, eu sou de Pernambuco, eu estou aqui atuando há 7 anos. Eu conheci lá na minha cidade, na minha igreja, eu sou de Igreja Batista, e com 17 anos eu conheci esse projeto através de uma operação que eu participei, a Operação Jesus Transforma, e quando eu vi aquelas pessoas, o estado que elas estavam, e ver jovens doando a sua vida, eu fiquei impactada. E logo o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Mas eu estava passando por dificuldades com a minha família, foi um momento de mais crise. Eu tinha acabado de perder o meu pai, e ele que me ensinou missões, e ele amava missões, e foi nesse momento de dor que Deus falou comigo e falou no meu coração. E quando foi em 2013, eu tinha a minha tão sonhada faculdade de Direito, eu queria fazer Direito, e eu consegui passar, e foi nesse momento que eu senti o chamado de Deus na minha vida ardendo, e eu decidi dizer sim a esse chamado. Eu desisti da minha faculdade, e eu louvo a Deus por isso. Hoje eu estou realizada, hoje eu estou feliz, porque eu estou fazendo a obra do Senhor, e aí em 2013 eu disse sim, fui ao Radical, não tinha R$1, não tinha nada, e Deus, ele cuidou da minha vida, Deus, ele fez infinitamente mais, ele se importou com os meus sonhos, e eu vim para a região de São Paulo, que é um lugar onde a gente vê, é a maior cracolândia da América Latina. E quando eu cheguei aqui nesse lugar, e eu pude ver crianças, jovens adolescentes sofrendo, sem esperança, e eu pude levar essa esperança, foi isso que me motivou e que me fez permanecer no campo. E eu sou muito grata pelo Radical, sou muito grata por ter dado esse ano, eu não imaginava que eu ia ficar esse tempo todo aqui. Era só um ano, né, Era querida? só um ano. Eu fui para ficar um ano também, e assim, gente. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Luísa, deixa eu te perguntar, você falou que você deixou a sua faculdade para estar na obra missionária, é isso mesmo que você... Sim. Amados irmãos, nesse momento, talvez você esteja com dúvida aí na sua igreja que está nos acompanhando nesse momento. Olha o testemunho da missionária Luísa. Ela deixou a faculdade, talvez era a faculdade dos seus sonhos, para viver os sonhos de Deus.
E, Luísa, conta um pouco mais sobre como você deixou essa faculdade e que levou você a viver os sonhos de Deus na sua vida no campo missionário, minha irmã. Como eu falei, né, em 2013, eu passei em Direito, e eu ganhei meia bolsa, e era o meu sonho, e eu ouvi Deus falando comigo, né? Eu estava sozinha, eu fiz algumas indagações a Deus, e Ele me falou nitidamente que Ele queria me levar para outros lugares, e através do que eu passei, das minhas dificuldades que eu passei, no momento de dor, eu ia levar esse amor, essa esperança para outras pessoas. E foi quando eu realmente desisti e vim para o campo missionário. Meus irmãos, eu não... vale a pena deixar, eu estou muito mais realizada fazendo a vontade de Deus, e depois que eu desisti, né, desse sonho meu e vivi os sonhos de Deus, eu encontrei a verdadeira alegria. Hoje eu sou muito realizada, porque eu falo que a gente corre atrás de coisas que são eternas, vidas são eternas, e poder estar vivendo esse momento, poder estar fazendo algo para o reino de Deus, poder ser participante da obra de Deus é maravilhoso, e não tem preço. Então eu falo que realmente vale a pena servir a Deus, e realmente vale a pena deixar os seus sonhos, os seus planos, para viver o sonho de Deus e os planos de Deus. Amém. Amados irmãos, você que é jovem, de 18 a 55 anos, que são solteiros, que queiram doar um ano da sua vida para a obra missionária, nós temos uma equipe pronta, preparada para tirar as suas dúvidas. Você entre em contato com o número do WhatsApp que está aparecendo na tela, tire suas dúvidas. Tem uma equipe pronta e preparada para estar acompanhando você nesse momento. Então, vá lá, fale com a nossa equipe nesse momento, e nós vamos falar com o Wilma. O Wilma, como foi o seu chamado missionário? Então, amados irmãos, em 2009, né, eu vivi uma experiência em que eu senti que Deus estava me convocando para a obra missionária, mas até então eu não sabia, né, em qual lugar Deus me queria. Em 2011, eu vivi uma experiência que marcou a minha vida aqui na Cracolândia de São Paulo. A minha igreja fez uma caravana para cá e eu aceitei o desafio de vir apenas para conhecer, mas eu não sabia o que me esperava. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu vim conhecer a Cristolândia, o primeiro lugar que nós fomos foi na Cracolândia. E ali, irmãos, eu fiquei num estado de choque, né? Me senti assim, como se eu realmente não estivesse fazendo nada. E vendo aquelas pessoas, a gente acha que só tem jovem, mas a gente encontra crianças, adolescentes e também idosos, que foi o que me chocou. E naquele mesmo momento o Espírito Santo de Deus falou comigo: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu achava que eu estava fazendo muito pelo reino, né? Eu participava de alguns ministérios da minha igreja e eu achava que eu fazia muito, mas na realidade eu estava acomodada dentro de 4 paredes. E então, naquele mesmo dia, o Espírito Santo, mais uma vez, ele falou comigo: aqui é o meu lugar. Eu entendi que Deus estava me chamando para essa obra com a Cristolândia. E em 2012, motivada pelo Senhor, Deus falou comigo que eu não precisaria ter medo, né, por não ter nunca trabalhado com pessoas usuárias de drogas. E Deus falou para mim: apenas se disponha. E nesse momento a gente fica temeroso do que vai ser. E eu entendi que eu precisava dizer sim ao chamado do Senhor. E eu deixei a minha faculdade, um trabalho que era tão sonhado, mas eu entendi que vidas estavam morrendo e ela precisava de uma mão estendida. E eu queria ser essa mão estendida para elas. E fiz o Radical em 2012, estou aqui, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, podendo testemunhar daquilo que Deus fez e tem feito. Então, Wilma, você tinha um sonho de fazer uma faculdade,
você era atuante na sua igreja e quando você se deparou com a realidade da Cracolândia em São Paulo, você se sentiu convocada pelo Senhor para estar na obra missionária. Foi isso, meu irmão? Sim, eu ganhei uma faculdade e quando eu entendi que Deus estava me chamando, eu falei para Deus, Senhor, uma faculdade eu posso fazer depois, mas uma vida talvez ela não vai durar, né, um dia ou um ano, 2 anos. Então eu entendi que eu precisava correr para ser mão, né, estendida para essas pessoas. Amados jovens que estão nos vendo nesse momento, você que está na sua igreja, talvez você esteja se perguntando, será que vale a pena estar na obra missionária? Meus irmãos, vale a pena estar na obra missionária. Vidas, meus irmãos, vidas estão esperando por você. Mais uma vez, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp, que vai tirar todas as suas dúvidas de como você deve fazer parte do Radical, sendo no Viver, sendo na Cristolândia ou refugiados. Não perca essa oportunidade. Venha viver juntamente conosco experiências com Deus que marcarão vidas. Meus irmãos, é muito lindo quando uma vida ela é tocada pelo Senhor, e o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você que está nos ouvindo nesse momento. Missionária Denise, fale um pouco para nós de como foi o seu radical, minha irmã. Do missionário. Graça e paz. Então, meu chamado, em realidade, começou desde muito nova. Só que, naquela época, eu não quis ouvir a voz do Senhor. Eu me desviei por caminhos de trevas, me desviei pela vida fácil, caminho de drogas, até que, 33 anos depois, o Senhor me resgatou da Cracolândia, São Paulo. Me dio a conhecer o projeto Cristolândia, e foi através do projeto Cristolândia que o Senhor falou comigo e tomou o controle da minha vida. Ao falecer a minha mãe, ela faleceu e o Senhor me falou: agora eu estou no controle da tua vida, nunca foi a tua mãe. Aí eu entendi que não era para eu sair do projeto e fazer simplesmente uma vida qualquer, mas meu caminho era ajudar o próximo. Assim que decidi. Eu pensei que meu chamado era para ajudar ao povo da Cracolândia, já que eu fui resgatada do mundo das drogas ali na Cracolândia. É só que, ao conhecer o trabalho feito com os venezuelanos, ao conhecer a dor, a fome, o sofrimento que meu próprio povo está vivendo aqui no Brasil, cruzando fronteiras, com as crianças e tudo, compreendi que meu trabalho era transmitir a meu povo a confiança de que Deus está no controle. E a partir do momento que eu decidi entregar meus caminhos ao Senhor, Ele tomou controle de minha família, restaurou meus laços familiares, acrescentado em mim a fé de que não é o dinheiro a solução às coisas, é a disposição a servir ao reino de Deus. Falando sobre o campo de atuação e a experiência missionária. Eu quero convidar a Luísa para compartilhar nesse momento sobre as experiências missionárias que vocês têm vivido no Viver. São inúmeras as experiências, né? Mas uma que tem nos marcado
e eu vou compartilhar com os irmãos sobre esse momento de crise que nós estamos vivendo. Aqui nós não paramos a obra, a gente sabe que, a gente entende que nós fomos chamados nesse momento mesmo para levar o amor e a esperança. Nós estamos entregando aqui para as nossas famílias do Projeto Viver e para as famílias da região central, marmitas, estamos entregando cestas básicas, e tem uma família bem carente, e a gente tem ajudado essa família. O pai faz parte do projeto, ele faz parte de uma aula de corte e costura, junto com a sua esposa. Os filhos fazem parte também do projeto, um faz parte do futebol, a outra faz parte do balé, e a gente começou a entregar, né, essas cestas básicas, a gente foi até essa família. E o mais interessante é que eles viram que a gente estava com as máscaras, e eu falei assim para ele: seu Celestino, o nome dele é Celestino, o senhor poderia fazer essas máscaras para o senhor vender, para ajudar o senhor na renda, porque o senhor não participou da aula de corte e costura, e ele é boliviano, né? Ele falou: sim, eu vou fazer. E aí, quando a gente chegou lá, na outra semana, para entregar as marmitas para ele, ele veio nos receber com máscaras. Ele viu a nossa necessidade e ele falou: não, eu quero ajudar vocês. Quero que vocês levem essas máscaras para as famílias que precisam. Quero que vocês levem essas máscaras para os missionários. E nós já entregamos mais de 350 máscaras feitas pelo seu Celestino. Ele se sentiu grato, ele recebeu o amor de Deus, ele entregou a sua vida a Jesus, ele falou: não, eu quero ajudar também. E é maravilhoso ver a transformação. A gente acha que a gente que vai dar, mas a gente que recebe. Deus, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa perspectiva. Então, para você que acha que já acabou o tempo, que você eu não sei o que fazer, são gestos simples. E é nesse momento de dificuldade, de crise, que Deus quer lhe usar. E Deus nos impactou, e eu creio que muitas e muitas famílias, muitas e muitas vidas serão protegidas por esse gesto, né? Desse pai do viver. Ele entregou sua vida a Jesus, e ele tem nos ajudado no viver. Isso é maravilhoso. A gente vê a transformação dessas vidas. Benção. Pessoas têm sido alcançadas através do movimento Viver, com os missionários Alexandre e a Luísa. E como é bom, né, trabalhar com crianças de 4 a 14 anos nas escolas, trabalhando na prevenção. Isso é muito lindo, meus irmãos. Vidas valem mais que o mundo todo, uma vida. E nós vamos, nesse momento, falar com a Wilma. Ela vai falar do seu campo de atuação e as experiências que ela tem vivido na obra missionária. Como a Luísa falou, a missionária Luísa, são muitas as experiências que nós vivemos no campo. Ficaríamos aqui talvez o dia todo compartilhando dessas experiências. A gente vive experiências da provisão de Deus, de nós vermos o cuidado, a fidelidade do Senhor todos os dias sobre nossas vidas. Eu posso dizer para vocês que não tenha um dia que a gente não viva o milagre do Senhor no projeto, vendo Deus agindo, usando pessoas. A gente vive experiências de oração, né, de orarmos a Deus e imediatamente a gente vê o agir do Senhor, ver Deus operando, e é maravilhoso poder viver essas experiências, viver o milagre do Senhor, viver a provisão do Senhor. E nesses dias de pandemia, em que nós não estamos abrindo o projeto, nós estamos realizando algumas ações. E nessas ações a gente tem entregue marmitas, entregue café da manhã, e nós temos visto essas pessoas sendo gratas a Deus por tudo que temos feito por elas. E uma experiência assim que a gente viveu recentemente, nós estamos também mobilizando campanha de alimentos para que a gente possa estar abençoando as famílias do Viver.
e a gente fazendo a lista ali daqueles materiais para colocarmos na cesta, o missionário perguntou, a gente deve colocar biscoito? Né? Porque é muita coisa. Aqui em São Paulo é bolacha, né, gente? Porque eu acho que é muita coisa, não dá para colocar. Vamos botar só o básico? E ali eu falei para ele, olha, vamos colocar pela fé. Né? E ali ele colocou na lista, né? E foi muito interessante que no dia seguinte ele falou, olha, a gente já recebeu a bolacha, né? O biscoito. Então, irmãos, são tantas experiências que a gente vive que só você vindo, só você sendo um radical para você sentir a emoção, sentir a alegria que nós sentimos de viver servindo a Deus integralmente. Denise, fale da sua experiência missionária, minha irmã, nesse momento, e o seu campo de atuação. Bom, minha experiência missionária como tal, em estes 8 meses que tenho aqui em Guarulhos, São Paulo, ha sido uma experiência interessante, porque a maior parte dos venezuelanos vêm na procura de emprego, comida, eles não estão pensando no evangelho como se, como tal, mas uma vez a gente começa a dar devocionais, começa a dar o amor que eles precisam, eles ficam quebrantados, seu coração ficam quebrantados e começam a compartilhar sofrimento, experiência. Para mim é uma experiência sem par, não? Compartilhar com o povo venezuelano o sofrimento que eles passam, a fome, o trabalho que eles têm, e ainda assim, como vai se acrescentando a fé em Cristo Jesus, como vai tendo a certeza de que tudo vai ficar bem. Esse trabalho só pode ser feito com a colaboração, com a cooperação de nossos parceiros, de aqueles que seguram nossas cordas, de aqueles radicais também de outros, como a Cristolândia, que vem e traz para nós sustento, porque esse apoio espiritual é necessário para poder fazer a obra aqui na casa Minha Pátria. É interessante ver que o foco é muito, ao começo, a sua chegada é muito material, e quando eles partem da casa, o foco tem mudado e fica mais espiritual, buscam mais a Cristo, colocam sua confiança no Senhor. Eles tomam consciência de que se eles cuidam aqui da obra de Deus, de lo que Deus quer para suas vidas, Deus vai cuidar das suas famílias lá na Venezuela. Al igual que eu, neste processo, tenho família na Venezuela. E colocando meu coração aquela obra do Senhor, eu confio e eu agradeço a Deus todos os dias, porque sei que Ele provê, não só alimentação, mas provê todo o que meus filhos, todo o que minha filha, minha família precisa lá na Venezuela. E é através dessa confiança que nós podemos realizar esta obra, porque é avançar sempre, gente. Não podemos recuar neste chamado que Deus fez para nós, porque não é a nosso respeito que nós estamos aqui. Estamos trabalhando para Deus, estamos servindo a Deus, e esse ministério não tem preço que pague. Amém. Amados irmãos, a Denise, ela foi aluna da Cristolândia, e a Denise, ela se sentiu convocada, chamada pelo Senhor a estar estendendo uma das suas mãos para pessoas que estavam necessitadas de um abraço, do amor de Deus. Meus irmãos, existem tantas Denises que estão lá fora, que precisam
que alguém estenda sua mão. E você que sente o desejo do Senhor a estar na obra missionária, juntamente com a Cristolândia, no Viver ou nos refugiados, meus irmãos, a obra do Senhor, ela é grande, ela é extensa. Então, venha viver experiências com o Senhor na obra missionária. Meus irmãos, vale a pena. Nós acabamos de ouvir que a Luísa deixou a sua faculdade. A Wilma ela trabalhava no departamento da igreja, tinha um trabalho, tinha um sonho de faculdade, mas ela deixou tudo para viver os sonhos de Deus na sua vida. E com certeza, se alguém manda perguntas, valeu a pena? Com certeza elas vão falar, valeu a pena. A Denise também foi convocada pelo Senhor na Cristolândia e com certeza tem valido a pena para a Denise, para o Alexandre e todos os missionários, tanto do Viver quanto da Cristolândia, refugiados aqui em São Paulo, em todos os estados. Meus irmãos, vale a pena. Nesse momento, nós queremos falar com você mais uma vez. Você que tem alguma dúvida sobre o Radical, envie sua pergunta, entre em contato com a nossa equipe, que ela está pronta para te atender, te orientar de como você deve fazer o Radical Brasil. Alexandre, por que o Radical Brasil é a extensão do amor de Deus na vida de pessoas? Porque Deus usa a nossa vida para estender o reino de Deus às pessoas. O Radical, ele é o símbolo do amor de Cristo para com a nossa vida, que aceitamos o chamado de Deus, e para com a vida daqueles que são ali alcançados por Cristo Jesus. O Radical mudou a minha vida, mudou a minha história. Hoje eu sou muito grato por tudo que o Radical Brasil me proporcionou, todos aqueles medos, aqueles anseios, as angústias que eu tinha em relação às decisões que eu tomei, que foi muito parecido com a de todos aqui que estão aqui para atender o chamado missionário. Simplesmente foi algo sobrenatural e o Radical mudou a minha vida. Então, hoje eu estou aqui em São Paulo, atuando no Viver, Movimento Viver, ao lado da minha esposa, mas passei, antes disso, pela Cristolândia, muitos anos na Cristolândia, a Missão Batista Cristolândia me recebeu de braços abertos, onde tive experiências maravilhosas, e hoje, para a glória de Deus, estou aqui, no Viver, juntamente com a minha esposa, de feito com um trabalho maravilhoso, e atuando no maior campo missionário, que é a escola, que é a comunidade, onde encontra-se o maior número de crianças, adolescentes e jovens, que passa por inúmeras angústias, aflições, e a comunidade. Nós sabemos que poucos recursos chegam lá, poucas ações, né, de amor chegam lá, e Jesus manda pessoas como nós, missionários ponta de lança, para poder ir nesse campo missionário. Aqui a gente tem a foto, por exemplo, do Jefferson, que eu falei anteriormente. Eu gostaria que vocês verificassem passo a passo o fruto desse relacionamento, que foi nascido numa escola, depois foi trazido, na verdade foi no Projeto Viver, depois a gente começou a se aproximar, vi que ele estava muito aberto para o Evangelho, então fiz o convite para nós fazermos um estudo, aí está nós participando dos estudos, estudo sobre batismo, Evangelho de João, e aí ele se batizando para a glória de Deus, e foi um momento muito especial, que foi o primeiro batismo do Projeto Viver, foi um momento especial e único para a nossa vida. Hoje, o Jefferson é meu amigo, nosso amigo, ele foi na minha formatura na Faculdade Batista Teológica de São Paulo, eu fui na graduação dele de faixa marrom do judô, e a gente é muito amigo, e aquilo começou com uma pessoa, hoje está aí, essa quantidade maravilhosa aqui de estudos, pequenos grupos, relacionamento discipulador. E ele que trouxe essa galera toda. Então, é um grande evangelista, um grande homem de Deus, que é fruto do trabalho que saiu
dentro da escola, da comunidade, e hoje dando frutos para a glória de Deus. Então, o Radical proporcionou tudo isso. O Radical foi o início de tudo isso. Então, você não tenha medo, não tenha medo de entregar o seu coração para Jesus Cristo, se entregar no campo missionário. Porque eu tenho certeza que Deus vai te dar muitas experiências. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Mais uma vez, né? Você que esteja aí na sua igreja, pensando, poxa, como é que Deus quer me usar nesse tempo? Meu irmão, minha irmã, jovens de 18 a 55 anos, venha fazer parte da obra do Senhor. Venha ser um Radical Brasil, Cristolândia, Viver ou Refugiados. Venha fazer parte do que Deus está fazendo na obra missionária. Deus conta comigo, Deus conta com você, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo. Venha viver a experiência de Deus na sua vida no campo missionário. E nesse momento, nós já estamos perto de terminarmos essa live, e nós vamos falar nesse momento, Alexandre, as suas últimas palavras para quem está nos vendo nesse momento. O que você, Alexandre, nesse momento pode falar para aqueles jovens que estão nas suas igrejas, que desejam doar um ano da sua vida na obra missionária, mas não sabe como, talvez tenha medo? Qual seria a sua palavra, Alexandre, que você falaria para eles nesse momento? Meus queridos vocacionados, aqueles que têm chamado de Deus, mas que porventura tenham um medo, um receio de se entregar totalmente devido a inúmeras circunstâncias, questões financeiras, questões de família, questão de faculdade e muitas outras, que vocês que passam por essas lutas sabem. Se você tem chamado missionário, veja bem, se você tem chamado missionário, se você sente aquela chama no seu coração, se você gosta e ama evangelizar, pregar a palavra de Deus, mas porventura tem medo, quero falar para você, não tenha medo, segue adiante, seja feliz, seja plenamente feliz em Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui para encorajar você. Eu quero deixar um versículo para te encorajar nesse momento de decisão. Eu sei que tem muitos que estão assistindo, que vão assistir depois da live, que pode estar com essa dúvida no coração. A gente já passou por isso, mas nós atendemos o chamado de Deus. E nada nos falta. Deus cuida de nós. Eu estou falando para você que tem o chamado, você mesmo. Entregue-se para o campo missionário. Não fuja. Porque se você fugir, Deus sempre vai te lembrar nas promoções missionárias, nas cruzadas evangelísticas, nos trabalhos de evangelismo que a Convenção Batista proporciona, a Junta de Missões proporciona. Deus sempre vai falar com você. E você vai continuar fugindo? Não fuja, porque Deus quer usar a sua vida. E Mateus 19, 29 está dizendo assim, também, todos aqueles que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então, guarde esse versículo no seu coração, porque Deus é contigo, Deus é conosco, e Ele jamais vai abandonar você em qualquer circunstância da sua vida. Um grande abraço e fique com Deus. Amém. Luísa, qual a sua palavra nesse momento para aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento, minha irmã? Há um versículo bem conhecido dos irmãos que se encontra em Lucas 9, do 36 ao 38, e Deus tem falado muito ao meu coração. Quando Jesus ele vê a multidão e ele tem compaixão, ele fala que elas são como ovelhas sem pastor. E ele diz assim, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E a gente tem vivido isso. É nesse momento de dificuldade, de crise, que Deus chamou para a sua vida. Deus nos chamou para esse momento. Nós somos a extensão do amor de Deus. Nós somos frutos de alguém que se aproximou de nós para demonstrar esse amor.
Muitos estão clamando lá fora. Muitas vidas precisam Amém. desse amor. As pessoas estão cansadas de ver Jesus estampado nas nossas camisas, no Facebook, mas longe dos nossos corações. Nós precisamos olhar e ver o que tem acontecido no nosso mundo e nessa época. Deus quer usar a sua vida. Você é forte, jovem. Você que acha que não tem mais o que dar, às vezes, eu já tenho 50 anos. Deus quer usar a sua vida também. Quantas igrejas a gente vai e chegam pessoas falando, porque já passou a minha época. Não, Deus quer usar a sua vida. E se Deus tem lhe chamado, se Ele tem colocado isso no coração, vai em paz. Glória a Deus. Eu sei que a gente tem dúvida, mas mesmo em meio às dúvidas, Deus dá a paz necessária. Não é porque a gente é especial, mas porque Ele decide nos usar. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém. E o projeto Radical é maravilhoso, porque a gente tem a oportunidade de atuar em vários campos. A nossa organização é tão maravilhosa, a gente tem tantos campos missionários. A gente mas eu não sei trabalhar com independência química, a gente tem um projeto com crianças, a gente tem um projeto com refugiados. É só você se doar, é só você dar a sua vida, o seu tempo, em prol do reino de Deus. Então, não diga não ao chamado de Deus, escolha esse chamado e não se preocupe, porque Ele se importa com os nossos sonhos. Hoje eu estou com meu esposo, eu estou bem, eu estou casada, eu cheguei aqui solteira, né? E hoje eu estou casada e é maravilhoso isso, porque Ele se importa com os nossos sonhos, a gente vive os sonhos dEle e Ele se importa com os nossos, eu sou plenamente feliz. E aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso, porque Ele me dá o que eu preciso. E Ele dá a paz necessária para o nosso coração. Então, sirva esse Deus, meus irmãos. Escolham servir esse Deus e Ele vai fazer. E Ele vai, através da sua vida, demonstrar o amor dEle. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Não se ouve. Deixa comigo. Easy. Ok. Tá. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Deixa Deus viver seu sonho através de você. Obediência gera bênção. O dia que eu decidi obedecer a Deus, tudo na minha vida começou a andar de forma certa. Por isso, vença o medo. Não tenha medo de ir à frente. Vamos avançar na obra de Deus. É hora de vencer o medo. É hora de deixar tudo para trás e sair à frente com o que Deus tem para você, para a sua vida. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos que a Daniela, ela está nos vendo nesse momento. Ela diz o seguinte: estou chorando muito aqui assistindo a live. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser um radical. Tive uma experiência ao lado da missionária Luísa e isso me acendeu uma chama e foi maravilhoso. Daniela, entre em contato conosco, minha irmã. Entre em contato conosco para que possamos orientar você daquilo que você precisa. Wilma, o que você pode falar agora para aqueles que estão nos vendo, que talvez esteja com medo de estar na obra missionária? O que você tem a falar para eles nesse momento? A minha palavra é... Eu também tive medo, né? Eu não sabia o que ia acontecer, como seria, mas ver aquelas vidas naquela situação me impulsionou a tomar uma decisão e dizer sim ao chamado de Deus, né? Por um tempo eu fugi daquilo que Deus tinha para minha vida e eu estava infeliz, eu não era feliz, porque eu sabia que Deus me queria na obra e eu estava fugindo do chamado de Deus. A palavra do Senhor diz que quando ele subiu aos céus, ele falou para os discípulos: obras maiores farás. O Senhor deixou uma missão para os discípulos. E o Senhor nos deixou essa missão de levar o amor dele às pessoas, a essas pessoas que estão nas ruas, aos venezuelanos, os refugiados, as crianças
Deus tem nos chamado. E como a missionária Luísa falou, os campos estão brancos e os trabalhadores são poucos. Então não tenha medo. Eu posso dizer para você que hoje eu sou grata a Deus por eu ter dito há 8 anos atrás sim ao chamado de Deus. Tudo que eu tenho vivido hoje, nada se compara, eu posso dizer que vale a pena. Eu digo para você, vale a pena. Às vezes a gente acha que está perdendo alguma coisa, mas a gente não perde. A gente só ganha no reino de Deus. E o que nós ganhamos é vidas sendo transformadas, vidas sendo alcançadas. E isso não tem preço, é algo maravilhoso. Então eu quero convidar você, doe um ano é tão pouco, passa tão rápido. Eu, a Luísa, o Alexandre, a Denise, a gente foi para doar 1 ano, mas nós estamos aqui até hoje e a gente não quer sair. Queremos permanecer para que mais vidas venham conhecer esse amor do Senhor. Que Deus abençoe você. Amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar com você esse texto de Atos 20 e 24, que diz assim: todavia, não me importo nem me considero a minha vida de algum valor para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu convido você para vir estar conosco, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Deus te chamou, Deus quer te usar nesse momento. Então entre em contato conosco para que possamos orientar você de como você deve fazer o radical, de como você deve atuar tanto na Cristolândia, tanto no viver, como nos refugiados. A obra do Senhor, ela é extensa, e o Senhor, ele tem te chamado. O Senhor tem te chamado, e obedeça, meus irmãos, obedeça o chamado do Senhor na sua vida, e que você possa compartilhar essa live com todos os seus amigos, com a sua igreja, que os jovens possam ver essa live e sentir no seu coração o ardor pela obra do Senhor. E o Senhor conta conosco. Meus irmãos, nós queremos agradecer todos vocês que tiveram conosco. Tem gente de Manaus, meus irmãos, conectados conosco, do Rio, daqui de São Paulo. Nós queremos agradecer todos vocês que estão juntamente conosco. Compartilhe com a sua igreja, compartilhe com com aqueles que Deus tem chamado. Compartilhe, meus irmãos, e venha estar conosco na obra missionária. Que Deus os abençoe tão somente, que foi muito bom estar com vocês nessa tarde. E fique ligado que nós vamos estar mais divulgando esse trabalho maravilhoso, relevante para a glória do Senhor. Nós agradecemos todos vocês. Muito obrigado, meus irmãos, por estarem conosco. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Senhor, que aqueles jovens, Deus, de 18 a 55 anos, Deus, que, ó Pai, talvez estejam com medos, Deus, por algum motivo, de como será, Senhor, de como será o seu sustento, Deus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que nos sustenta na obra missionária. Senhor, o Senhor não vai deixar que falte para ninguém e para nossa família. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Que o Senhor, ó Pai, venha abençoar esse jovem, essa jovem, Deus, de 18 a 55 anos. Para que eles possam, Deus, dizer sim. Talvez tenha jovens, Senhor Deus, já com uma idade mais avançada, que talvez esteja triste, Deus, por não obedecer à obra do Senhor, por não obedecer ao Senhor, mas que o Senhor toque, Deus, no seu coração, e ele se desperte, Deus, para viver a obra do Senhor na sua vida. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos conduziu todas as coisas. E nós louvamos o teu nome nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos. Amém. Foi um prazer estar com vocês.
Grande Na abraço paz. a todos, fiquem com Deus. Bem, E aí? acho.